Tudo bem, pessoal? Bem-vindos mais uma vez aqui à nossa aula de despesas. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre uma questão que cai muito em prova, que é a classificação da despesa de acordo com a Lei 4.320. Em aulas anteriores, você deve ter aprendido a classificação oficial, que é a que está totalmente amparada no Manual Técnico do Orçamento, totalmente atualizado, as aulas estão atualizadas, e o MCASP parte 1, a última edição sempre. Então, todo momento essas aulas serão atualizadas na medida que esses materiais forem atualizados. Porém, hoje, a gente vai tratar de um aspecto que é uma aula que não precisa ser atualizada, né? Mas que ela é cobrada em prova. Por que ela não precisa ser atualizada? Porque o que a gente vai aprender aqui é o entendimento da classificação da despesa com base na Lei 4.320. Então, isso aqui só vai ser atualizado no dia que atualizarem a lei. Então, no momento, a gente também tem que saber a classificação da despesa de acordo com a Lei 4.320. E o que é importante a gente saber? É importante a gente saber que essa classificação hoje, que a gente vai aprender agora, que é a classificação da Lei 4.320 por categoria econômica, ela foi absorvida na classificação atual pela classificação da natureza. Só que elas não são iguais, são classificações distintas. Aí a primeira pergunta que a pessoa pensa, poxa, mas eu aprendi que a Lei 4.320 é uma lei formalmente ordinária e materialmente complementar. E o instrumento normativo que criou a classificação da natureza é uma portaria, que é a portaria 163. Isso pode? Isso pode. E isso aconteceu. Beleza? Então é só para você saber que você vai ter que conviver com duas classificações relacionadas ao mesmo tema. Só que o termo classificação quanto à natureza é com base na lei, na portaria 163. E a classificação por categoria econômica é com base na Lei 4.320. Então, dito isso, vamos agora para o nosso quadro para a gente aprofundar o tema. Então, o que é que acontece? Inicialmente, de acordo com a Lei 4.320, a despesa é classificada em duas categorias econômicas, corrente e capital. Então, vamos lá. Lei 4.320, 1964. E aqui a gente teria despesa corrente e capital. Até aqui você vai notar que não teve nenhuma grande mudança. Tranquilo. Só que agora que o bicho pega. Agora que a gente tem que saber as diferenças. Então, de acordo com a Lei 4.320, a despesa corrente ela vai se dividir em custeio, certo? Em custeio. E ela vai se dividir em transferências correntes. Transferências correntes. Do mesmo modo, a despesa de capital vai ter três divisões aqui. Ela vai ter investimento, inversão financeira e transferências de capital. Ok? Então, a primeira coisa que você nota que, de acordo com o que a gente viu, não na Lei 4.320, mas com o que a gente aprendeu na aula sobre classificação quanto à natureza da despesa, de acordo com a portaria 163, de acordo com o Manual Técnico do Orçamento, de acordo com essa classificação, você viu lá que naquela classificação era pessoal, juros e outras despesas correntes. E você está vendo que agora são duas, e que não tem relação direta com aquelas. Você está vendo que a despesa de capital mudou menos, porque ela tem investimento, tem inversão financeira, e aí ela trocou amortização da dívida, que é o que a gente aprendeu na aula de classificação quanto à natureza, por transferência de capital. E isso aqui cai em prova. Isso cai em prova. E aí qual deve ser o seu posicionamento? Se na prova a questão pergunta, de acordo com a Lei 4.320, você deve seguir isso daqui. Só que não basta só isso, você tem que saber alguns conceitos e você tem que saber também alguns exemplos aqui de algumas despesas dessa. Basicamente, você tem que saber dois conceitos, na verdade, 1, 2 e 3, investimento e inversão financeira, não tem grandes modificações. Mas vamos primeiro para o custeio. Então, a despesa de custeio, ela visa atender serviços anteriormente criados
serviços anteriormente criados, e despesas com manutenção de imóveis. E as transferências correntes, elas visam atender despesas correntes que não exijam contraprestação direta. Contraprestação direta. Então, esses são os conceitos. E a transferência de capital? Visam atender despesas de capital que não exijam contraprestação direta. Ok? Então seria isso. Então, pessoal, isso aqui são os conceitos. Aí você vai dizer, investimento e inversão financeira. Não precisa se preocupar. Dá um foco completo aqui para pegar tudo. Então, o que é que acontece? Reduz. Então, o que é que acontece? Agora a gente vai passar aqui para alguns exemplos de despesas de custeio, transferências correntes, investimento, inversão financeira e transferência de capital. Qual é a finalidade disso? Não basta saber esses conceitos caem. Investimento e inversão financeira, não. Mas o que é que você precisa saber? Você precisa saber exemplos de itens que estão aqui. Só que eu vou partir da seguinte premissa, que você já aprendeu o que você viu na aula da classificação oficial e que agora você apenas vai fazer correlações com o que pode ter mudado. É isso que eu vou fazer. Então, vamos lá. Então, na classificação quanto à natureza, quando a gente viu despesa com pessoal, a gente viu que toda a despesa com pessoal estava dentro de pessoal. Você vai notar que agora deu uma mudada. Por quê? Porque o pessoal vai estar aqui, ó, dentro de custeio. O pessoal. Só que os inativos e os pensionistas vão estar em transferências correntes. Então aqui vão estar os inativos. Ok? O que mais você precisa saber? Isso aqui antes estaria onde? Antes que eu digo, de acordo com a porteirometria, estaria em despesa de pessoal. Aí a pergunta agora, e juros? A gente aprendeu que tem juros em despesa corrente. Os juros vão estar aqui ou vão estar em transferências correntes? Vão estar em custeio ou transferências correntes? Resposta, os juros vão estar em transferências correntes. Então aqui vai ter juros. Ok? O que mais? A gente viu que tem despesas com material de consumo. Material de consumo estaria em outras despesas correntes. Material de consumo vai estar em custeio ou transferências correntes? Material de consumo vai estar em custeio. Então, vamos colocar aqui material de consumo. Material de consumo. E além disso, tem mais alguns exemplos que é bom você saber. Então existe um negócio chamado subvenções e contribuições. As subvenções e contribuições são transferências voluntárias. Se são transferências voluntárias e podem ser despesas correntes, elas vão estar em transferências correntes. Então aqui a gente vai colocar, dá um pontinho aqui, subvenções e contribuições. Ok?
Agora chegamos em investimento. Investimento, tudo que você aprendeu está valendo. Obras, material permanente, bens de capital que ainda não foram utilizados, está em investimento. O que você aprendeu também? Inversão financeira, aquisição de títulos, material permanente que já foi utilizado, concessão de empréstimo. Isso eu não vou escrever de novo, porque isso você já aprendeu. Eu apenas vou focar na diferença. Então, existe uma pegadinha de prova. Então, de acordo com a Lei 4.320, o aumento do capital social de empresas que não têm fins comerciais ou financeiros será investimento. E o aumento do capital social, a despesa, né? A despesa com o aumento do capital social que tenham fins comerciais ou financeiros serão inversão financeira. Vamos escrever isso aí. É a única coisa que você precisa saber. Então, além do que você já aprendeu, aumento do capital social de empresas sem fins comerciais ou financeiros. Ok? E inversão financeira é o mesmo conceito, só que eu vou colocar com fins comerciais ou financeiros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir. Idem, né? Vou colocar aqui aspas em tudo. Só que no final eu vou colocar com fins comerciais / financeiros. Beleza? E transferências de capital visam atender despesas de capital que não exijam contraprestação direta. Aí, primeiro exemplo, do mesmo jeito que os juros estavam em transferências correntes, onde você acha que vai estar a amortização da dívida? Porque na classificação, de acordo com a portaria 163, a amortização da dívida está aqui, ó, despesa de capital. Só que não tem mais amortização da dívida aqui. Onde entra a amortização da dívida? Resposta. A amortização da dívida entra em transferências de capital. Então, aqui tem um exemplo de amortização da dívida. E mais uma. Aqui em cima a gente tem subvenções e contribuições, que são transferências voluntárias. Aqui embaixo, em transferências de capital, você também tem alguns tipos de transferências. Que transferências são essas? São as transferências denominadas contribuições e auxílios. Perfeito? Então, pessoal, isso aqui, partindo da premissa que você já estudou, a portaria 163 de 2001, atualizada, lógico, e partindo da premissa que você já estudou o MCAS parte 1, e partindo da premissa que você estudou as minhas aulas anteriores sobre a classificação oficial da despesa, o que mudou, ou o que muda, basicamente é isso. O que mudou fica meio estranho porque isso aqui veio antes da portaria 163, mas não importa. Dentro da linha do conhecimento, se você seguiu a ordem dos vídeos, isso aqui você está aprendendo posteriormente de propósito. Então, o que é que acontece? Enquanto pessoal era despesa com pessoal, aqui pessoal é custeio. Enquanto material de consumo era outras despesas correntes, material de consumo aqui é custeio. Enquanto inativos era despesa com pessoal, aqui é transferência corrente. Enquanto juros e subvenções eram outras despesas correntes, aqui é transferências correntes. Investimento e inversão financeira. Tudo que você aprendeu está tudo valendo, só tem uma modificação. Aumento do capital social. O aumento do capital social para empresas com fins sem fins lucrativos, vamos deixar bem claro aqui, ó, sem fins lucrativos, seria investimento. O aumento do capital social para empresas com fins comerciais ou financeiros, certo? Não é nem lucrativos, com fins comerciais e financeiros, seria inversão financeira, despesa. Eu estou aumentando, eu estou tendo uma despesa para aumentar o capital social, adquirindo ações de uma empresa. E transferência de capital, amortização da dívida, segue a mesma lógica. Enquanto os juros é transferência corrente, a amortização da dívida é transferência de capital e a gente também tem as outras transferências que são, aqui tem subvenções e contribuições e aqui tem contribuições e auxílios. Uma questão que é batida de prova, batida, porque a gente ainda não vai
explicar o que é uma subvenção, o que é um auxílio. A gente não vai explicar isso ainda. A gente vai explicar isso em outra aula. Mas o que é importante você saber? Falou o nome subvenções, seja subvenções sociais e econômicas, você já sabe que é uma despesa. Você já sabe que é uma transferência. E o que é que você deve lembrar na prova? Que isso é uma despesa corrente. Falou auxílios, isso é uma despesa de capital do tipo transferência de capital. Qual é a questão que não é cobrada em prova? Contribuições, porque contribuição pode ser tanto despesa corrente quanto despesa de capital. Não me lembro de ter visto isso em prova, não me recordo mesmo. Agora, me recordo de várias questões que já cobraram o que se trata de subvenção. E basicamente o acerto ou erro consiste basicamente em você saber a diferença que subvenção, na maioria das questões, por incrível que pareça, que subvenção sempre é uma despesa corrente. E que auxílio sempre é uma despesa de capital. Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para os slides para eu marcar algumas outras coisas que talvez eu não tenha passado aqui, mas acredito, acho que eu bati tudo de mais importante. Vamos aos nossos slides agora. Então, nos nossos slides, temos aqui a comparação, que é o que a gente está fazendo, do manual técnico versus a Lei 4.320. Então, vamos lá. Despesas de custeio. Obras, manutenção de serviço anteriormente criado e obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Vamos dar uma pausa aqui. Normalmente, quando a pessoa fala assim, obras, normalmente o aluno, e é normal que isso aconteça, ele, então é despesa com investimento. Muito cuidado. Vamos voltar aqui para o slide. Porque se for uma obra de conservação, que é um tipo de manutenção, e adaptação de bens imóveis, certo? Isso é uma despesa de custeio, despesa corrente. Então, voltando para mim, que é muito importante. Falou a despesas de obras, mas obras para manutenção, conservação ou adaptação de bens imóveis, isso não é despesa de capital, isso não é despesa com investimento. Isso é despesa corrente do tipo custeio. E se eu estiver usando a classificação atual? Mesmo na classificação atual, você vai chamar isso de despesa corrente. Onde isso entra? Como outras despesas correntes. Mas isso continua sendo despesa corrente. Apesar de ter o nome obra. Então não é porque tem obra que é investimento. Agora, se vem numa prova e fala obras e não qualifica o tipo de obra que é, realmente é despesa com investimento. Agora, se falar obra de conservação, obra de adaptação de bens imóveis, tira o cavalinho da chuva, pode dizer que é despesa corrente. Não é mais despesa de capital nesse caso. Continuando aqui nos slides. Transferências correntes. Aí aqui eu marquei coisas importantes. Né? Contribuições e subvenções. E que não correspondam a contraprestação direta. Depois eu vou explicar melhor o que são as subvenções e contribuições, e aí a gente entra em mais detalhes. Investimento. Planejamento e execução de obras, nenhuma novidade. Aquisição de instalações, nenhuma novidade. Equipamentos, nenhuma novidade. Material permanente, nenhuma novidade. E agora, que é a novidade? Constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial financeiro. Isso aqui é novo. Isso é o que você tem que gravar, porque isso realmente não está na Portaria 163 de 2001 dessa forma. Isso aqui você tem que prestar atenção. Inversões financeiras, aquisição de imóveis já em uso, aquisição de títulos de qualquer natureza, e agora vem o final que é diferente. Constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais e financeiros. Visem. E aqui, não sejam. Então, essa é a diferença. Isso aqui você tem que absorver, porque isso é cobrado em prova. E transferência de capital. São as transferências que você faz para atender despesas de capital, que eu escrevi no quadro. E entre elas estão os auxílios e as contribuições. E, além disso, a amortização da dívida. Aí aqui tem mais alguns exemplos, né? Pessoal civil, militar, material de consumo. Aqui você tem subvenções sociais e econômicas e os juros. Isso em transferências correntes. Despesa de custeio, eu falei material de consumo e pessoal ativo. Tá? Olha aqui os inativos e pensionistas. Inativos e pensionistas. Transferências correntes. Em investimentos, a gente tem obras, equipamentos, material permanente e participação, aumento do capital social em entidades industriais ou agrícolas. Então, isso aqui é uma pegadinha. O que a legislação entende por ser empresas que não tenham fins comerciais financeiros? Qual seria esse exemplo? Esse exemplo seria justamente empresas
agrícolas, por exemplo, industriais ou agrícolas, é o que a legislação traz. Então, o antagônico de industriais e agrícolas seria comerciais financeiras, beleza? Então, continuando. Inversões financeiras, o que é que tem de interessante aqui? Aquisição de imóveis, né, e concessão de empréstimo, além de aumento do capital social de entidades comerciais ou financeiras. E transferência de capital, amortização da dívida, auxílios e outras contribuições, beleza? E para fechar aqui, pessoal, então, eu fiz um quadro bisurado, que está tanto nos slides quanto está no seu PDF, certo? Que é a comparação, certo? Das classificações da despesa, de acordo com a Lei 4.320 e de acordo com a Portaria 63. Isso já ficou colocado no quadro, mas aqui de uma forma mais sintética. Vamos lá, mais organizada. Então vamos lá. Ó. Inativos e pensionistas. Na Portaria 63 é despesa com pessoal. Na Lei 4.320, transferências correntes. Material de consumo, outras despesas correntes e aqui custeio. Aquisição de software. Na Portaria 63 é despesa com investimento. Na Lei 4.320, a legislação era omissa. Subvenções e contribuições. Pela Portaria 63 são outras despesas correntes. Pela Lei 4.320, transferências correntes. Contribuições e auxílios. Pela Lei 4.320, investimentos e inversões financeiras. Pela Lei 4.320, transferências de capital. Constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. E constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros. Pela Portaria 63, tudo isso seria inversão financeira. Mas pela Lei 4.320, você divide. Então, pessoal, com isso, a gente encerra aqui esse bloco, que é um bloco importante. Todas as bancas cobram isso. Umas bancas cobram um pouco mais que outras, mas todas as grandes bancas cobram esse entendimento. E a dica é, se o comando da questão fizer menção à Lei 4.320, você tem que se lembrar dessa aula de hoje. Beleza? Espero que você tenha aprendido. O fórum de dúvidas está aí. Pode mandar suas dúvidas que a gente esclarece. Fiquem com Deus e até a próxima aula.